Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andressa, eu tô passando para a gente poder conversar, para a gente fazer uma estrutura das aulas, do conteúdo que seria trabalhado nessa semana, mas em virtude da pandemia, que vocês já estão cientes da situação a nível mundial, esse encontro presencial não poderá ser realizado, tudo bem? Olha só, nós começamos a conversar no início das nossas aulas sobre a questão da federação, correto? Falamos da formação da federação, da inspiração do modelo norte-americano para o Brasil e assim por diante. Falamos do modelo federativo brasileiro e de como ele se difere, por exemplo, da questão americana. Nós temos aí uma estrutura muito diferente da federação americana. Feito isso, a gente começou a analisar os entes políticos em espécie. Falamos da União e começamos a conversar dos estados. Falamos inclusive da formação dos estados, falamos sobre fusão, cisão, desmembramento, anexação, desmembramento, formação e assim por diante. Agora, nós temos que conversar sobre a auto-organização e autolegislação dos estados. Lembrando que a auto-organização ela é feita por meio das constituições estaduais dos estados, sendo que a Constituição estadual ela é uma consequência do poder constituinte derivado decorrente, tudo bem? E autolegislação significa que os estados eles possuem leis próprias, correto? Possuem leis próprias. Só que, nesse processo de auto-organização e autolegislação, isso não acontece de uma forma desordenada. Isso não acontece de uma maneira sem qualquer regra, pois eu falei para vocês que um princípio muito importante da nossa federação é o quê? A autonomia. E a autonomia, ela é sinônimo de poder regulamentado, de poder previsto na Constituição Federal. Portanto, o Estado ele não faz o que ele bem entende, ele não legisla conforme ele quer. Ele precisa obedecer a uma série de coisas. Dentre eles, nós temos os princípios constitucionais sensíveis, que são os princípios de longe, os mais importantes, que estão previstos na nossa Constituição, no artigo 34, inciso 7º. Eles são de observância obrigatória. Os estados eles não podem simplesmente ignorar esses princípios, sob pena, inclusive, de um instituto que é a intervenção federal. A União pode intervir nos estados se houver violação desses princípios, tá? Eles são de observância obrigatória e limitam a autonomia do estado. Que princípios são esses? Um deles é se o estado desrespeitar os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal e assim por diante. Já os princípios constitucionais extensíveis, no fundo eles são normas destinadas à União, mas de uma forma realmente estendida, eu aplico aos estados. Dei um exemplo sobre a questão do regramento da eleição para governador estadual. Tá? Para governador estadual, quando eu estou falando de uma previsão expressa. E de forma implícita, também é possível, sendo que eu dei como exemplo a questão das CPIs. A regulamentação das comissões parlamentares de inquérito, que nós veremos inclusive esse ano, a regulamentação é toda para nível federal. Mas de uma forma que eu posso estender aos estados, eu aplico as mesmas regras. Tudo bem? E por fim, os princípios constitucionais estabelecidos, eles restringem a capacidade de organização dos estados. Tá? E eles podem ser expressos, como no artigo 37, se destina a dizer quais são os princípios da administração pública em nível federal, estadual e municipal, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso não se destina apenas à União, ao município, mas aos estados e ao Distrito Federal também. E de forma implícita também, é possível que a gente entenda que a organização do Estado ela não pode ferir outras coisas. Um exemplo disso é o artigo 21 da Constituição Federal. Neste artigo 21, a norma que ali está, ela se refere a uma questão de competência, especificamente a competência da União, tá? E dentre elas,
consta ali que compete à União, por exemplo, declarar guerra e celebrar paz. De modo, veja o seguinte, o Paraná não pode fazer esse tipo de coisa, porque competência da União. Da mesma maneira, a emissão de moeda, que eu acho que é o exemplo que sempre fica muito claro. Nós temos uma moeda única, que hoje é o real. Em nível federal, é o real. Nenhum estado tem uma moeda diferente dessa, tá? Porque é uma competência da União, uma competência federal. Os estados não podem organizar e simplesmente falar assim, vou emitir moeda, vou criar uma moeda. Não, não é possível, tá? Ainda, sobre a questão do autogoverno, nós temos para conversar a questão dos poderes estaduais. Mas eu vou gravar um novo vídeo para que isso não fique muito longo, tudo bem? Obrigada, pessoal!